O Evangelho de João, capítulo 1. A Palavra da Vida. No começo, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a Palavra estava com Deus. Por meio da Palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A Palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira, que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: "Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia." Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. A mensagem de João Batista. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: "Eu não sou o Messias." Eles tornaram a perguntar: "Então quem é você? Você é Elias?" "Não, eu não sou", respondeu João. "Você é o profeta que estamos esperando?" "Não", respondeu ele. Aí eles disseram a João: "Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo?" João respondeu citando o profeta Isaías: "Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar." Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele." Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é." João continuou: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus." Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse:
aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Evangelho de João, capítulo 2. Jesus vai a um casamento. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém.
No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. O Evangelho de João, capítulo 5. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água porque, de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados.
Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que Ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Testemunhos a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo?